Salve, irmãos tricolores! Fiquem por dentro das últimas notícias do São Paulo Futebol Clube e acompanhem tudo sobre o nosso tricolor paulista. Se inscreva no canal e deixe o like. O São Paulo conseguiu não perder na ida, que é num mata-mata conta muito isso, né? O São Paulo, todas as vezes em que empatou o mata-mata fora de casa, foi decidir em casa, passou. Agora, aí tem uma situação entre São Paulo e Botafogo que não existe entre Atlético Mineiro e Fluminense, que é a diferença técnica entre os times. O time do Botafogo é bem melhor que o do São Paulo. Bem melhor que o do São Paulo. Mas o jogo vai ser na casa do São Paulo. Né? Tem você falou essa atmosfera toda. E então eu acho que tem aí um equilíbrio. O fato do São Paulo não ter perdido no Rio de Janeiro dá ao São Paulo uma esperança. E aí chegamos ali na questão de como ou qual a melhor maneira de enfrentar o Botafogo, né? Que é hoje o time a ser batido no Brasil, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Porque nós estamos falando, aí é uma outra situação, né? A Sul-Americana, que também já foi o terreno do São Paulo e do Botafogo na temporada passada, por exemplo, é uma espécie de segunda divisão do futebol sul-americano. É um outro nível de disputa, né? E o Botafogo hoje ele tem nível para ganhar as duas principais disputas que o futebol brasileiro tem na temporada: a Libertadores e o Brasileiro. Esse é o time do Botafogo. Um time de 60 milhões de euros na temporada. 60 milhões de euros. Né? Então, a chance do São Paulo passar depende muito da atmosfera, de uma solução tática que o Zubeldia não conseguiu mostrar na maior parte do tempo na primeira partida do Newton Santos, de alguma. Também, porque é como o Casão sempre fala, quem decide jogo é jogador, também de uma noite minimamente inspirada dos principais jogadores do São Paulo, que não são do nível dos jogadores do Botafogo. Mas o São Paulo tem jogadores que têm capacidade de decidir um jogo e que estão devendo algum tempo. Tudo isso, e também, como eu disse para o jogo da Arena MRV, eu não descarto pênaltis. Eu acho que é uma situação que pode acontecer. Só para você. Ontem a gente. Qual jogo você assistiu depois do primeiro gol do Corinthians? Corinthians e Fortaleza ou River Plate e Colo-Colo? River Plate e Colo-Colo, ali tinha uma disputa. E é uma disputa. O River Plate é melhor que o Colo-Colo, é muito melhor. Tá jogando na sua casa, é 1-0 e olha lá, Tinoni. Libertadores é assim, cara. Libertadores é assim. A Sul-Americana tem alguns momentos de para lá e para cá, dependendo da fase, dependendo da situação. Libertadores é muito cabeça a cabeça. Então o River Plate passou com um gol de diferença e olhe lá. E acho que esse equilíbrio vai se manter nessas duas partidas entre brasileiros nessa quarta-feira de noite. Né? Então, para responder essa enquete aí, não é mole, não. É difícil. Por isso está tendo equilíbrio nos palpites. Olha aqui, ó, o Igor Fiore tá mandando insistentemente, pedindo likes, ele tá adorando o programa aqui. Obrigado, Yuri. Continue aí, mandando seus pedidos de likes pra gente. E também o Thiago Brito, tá dando bastante likes aqui. Então, ó, estamos já com 1.100 likes, olha só. Então a gente vai chegar, tá faltando 200 likes, tá falando o Paulinho Meira. Igor, dá mais uns likes aí, avisa sua mãe, sua família toda aí, para dar likes pra gente até o fim do programa. Casão! Chame os apaixonados por música. Isso, chama os caras da música e daqui a pouco tem Relíquia do Rock. Mas antes, Casão, quero que você fale desse jogaço Botafogo e São Paulo e Botafogo. Botafogo com esse timaço, também investiu a beça aí, o São Paulo nem tanto. E também de Fluminense e Galo e Fluminense na Arena MRV. Mas primeiro de Botafogo e de São Paulo e Botafogo. O São Paulo tem uma escalação ainda incerta. Então, vamos lá. Só uma coisinha para finalizar Corinthians. O Corinthians só joga menos nesse momento que Palmeiras e Botafogo. Dos outros 17, ele consegue jogar contra qualquer um em qualquer campo. Nesse momento, a bola que ele está jogando. São Paulo e Botafogo, eu acho o seguinte. Eu acho o Botafogo favorito a classificar. Por quê? É mais time e tem mais jogadores que podem definir, criar uma jogada. Lá na Itália se falava inventiva, que pode inventar uma jogada
e decidir a partida. Como é o caso do Almada. O Almada é um grande jogador, gente. Thiago Almada é... Cara, o que ele joga, o que ele cria, o que ele parte para cima, como ele dribla, como ele bate na bola, ele é muito diferenciado de todos os jogadores que tem aqui no Brasil, na minha opinião. O Almada. O Luiz Henrique tem que ver como vai se virar, né? Bola ele tem para jogar. Mas e o peso das coisas que estão acontecendo fora do campo? Né? E as acusações? Vai mexer com a cabeça dele? Não vai? Ele vai conseguir ficar focado o tempo todo no jogo? Ou de vez em quando passa na cabeça dele o que pode acontecer com ele nessas investigações todas aí? Mas, no geral, eu acho que o Botafogo é muito mais time que o São Paulo. O que iguala o jogo, o que equilibra o jogo é o Morumbi lotado, a torcida do São Paulo tem uma conexão com a competição da Libertadores muito forte, muito diferente de todos os outros times do Brasil. O São Paulo tem essa conexão com a Libertadores, né? Não é só a torcida, o clube, a história do clube tem um peso nessa competição. Isso é muito mais pesado do que o Botafogo na Libertadores. O Botafogo na Libertadores, ele está tentando fazer alguma coisa inédita, ir para a semifinal. O São Paulo, não. O São Paulo tem nas costas 3 títulos. Tem nas costas uma final que perdeu nos pênaltis em casa. Então o São Paulo ele tem a experiência da glória de vencer a Libertadores e também a experiência de perder uma Libertadores em casa. E isso equilibra o emocional e o psicológico do trabalho que o treinador vai fazer, sabendo a história do clube. Porque quando você só ganha, você entra em campo assim, pô, a gente sempre ganha, nós somos favoritos, nós vamos atropelar e acaba perdendo. Mas quando você sabe a dor da derrota, você entra mais esperto, mesmo sabendo que você tem o peso da camisa, o peso da história, a torcida ao seu lado e toda a conexão que tem. Então isso sim pesa muito para o São Paulo. Isso, nesse ponto, eu acho o São Paulo próximo de conseguir uma classificação. Mas isso tem que entrar em prática. E só entra em prática tudo isso que eu falei se o time dentro de campo corresponder às expectativas. E não é só tecnicamente. O torcedor, numa semifinal de Libertadores, segundo jogo em casa, ele quer ver o time brigar. Ele quer ver o time dividir. Ele quer ver raça, garra, entrega. Ele quer ver espírito de luta. Porque se tiver isso jogando em casa, tem grande possibilidade de vencer. Agora, se entrar para jogar, tocar, tentar fazer jogada de efeito, sabe, perder divididas, é eliminado. Porque o Botafogo, se você me igualar o Botafogo, no caso, que eu acho melhor tecnicamente, se o São Paulo entrar nesse espírito que eu falei, se o Botafogo não igualar esse espírito, ele é atropelado. Ele é atropelado. Porque o time melhor tecnicamente, quando o adversário coloca o jogo na base da garra, da luta, da briga, da dividida, se ele não equilibrar, ele vai ser atropelado. Agora, se ele equilibrar, ele coloca o jogo na parte da técnica. Ele coloca o jogo na técnica. E aí, na técnica, o Botafogo pode eliminar o São Paulo, porque eu acho melhor tecnicamente. Mas eu vejo essa situação do São Paulo que precisa ser usada nessa partida, a conexão do clube, a conexão da torcida e os jogadores sabendo que para passar pelo Botafogo vai ter que colocar o jogo na luta, na garra, no espírito e na disposição. Porque se o Botafogo não acompanhar, o São Paulo atropela. Então eu acho, eu acho tecnicamente o Botafogo favorito. Mas só tecnicamente. No resto que eu falei, tudo é favorável ao São Paulo. Precisa colocar em prática. Boa. Lá em Minas. Peraí, deixa eu fazer o seguinte, Casão, melhor. Eu vou colocar vocês em situação constrangedora sim, você e o Arnaldo. Quero que vocês votem agora nessa enquete. Quem se classifica hoje? Atlético e Botafogo, Atlético e São Paulo, Fluminense e Botafogo ou Fluminense e São Paulo? Casão. Eu acho que vai classificar Botafogo e lá vai ser nos pênaltis. Eu acho que o Atlético passa. Não. Mas eu falo Botafogo porque eu acredito muito na técnica e no jogador que consegue desequilibrar o jogo. Eu não estou levando em consideração tudo aquilo que eu falei, porque aquilo que eu falei precisa ser colocado em prática. A técnica não, você entra com ela.
O resto tem que colocar em prática. Casão votou Botafogo e Galo. Você, Arnaldo? Passam os 2 azarões nos pênaltis, os times da casa, Galo e São Paulo. Vixe Maria, Galo e São Paulo tá com 16%. Atlético e Botafogo com É a 43%, minoria, né? Fluminense e Botafogo com 21%, Fluminense e São Paulo com 20%.